Aleluia. Em nome de Jesus, vamos nos assentar. Hoje eu creio que o Senhor vai falar poderosamente aos nossos corações. Estamos ao vivo já? Glória a Deus pelo YouTube, é? Estamos ao vivo pelo YouTube aqui da Igreja Internacional da Graça, do bairro Parque Genibaú. E quem vos fala aqui é a ministra Adriana. Serei nesta noite um vaso para ser cheia do Senhor através da misericórdia dEle. E eu creio em nome de Jesus que a minha boca será um canal usado por Ele para abençoar a sua vida, amém? Se assim você crê, receba essa palavra em nome de Jesus, amém? E vamos aqui para a palavra do Senhor, não vamos perder tempo. Abra a sua Bíblia em Isaías, o capítulo 30. Isso, irmãos. E eu estou na mesma fé do nosso pastor Rodrigues, em nome de Jesus. E eu não trouxe a mesma reflexão em relação ao livro, né? O capítulo é diferente, mas o tema é o mesmo. O silêncio de Deus também é resposta. Glória a Deus. Isaías capítulo 30, a partir do verso 18. Abriu aí, irmãos? Eu vou aguardar você também abrir aí na sua casa. Você que está com outro celular, né? Pega aí, abre a sua Bíblia, abre o celular do filho, do marido, isso. Vamos nos conectar, irmãos, para ouvir a palavra de Deus. Porque ela sim é o verdadeiro alimento. Amém? Glória a Deus, todos abriram? Agora vamos fechar os nossos olhos e curvar a nossa cabeça em reverência à presença de Deus. Querido Deus e amado Pai, estamos aqui em Tua presença. Iremos agora ouvir a voz do Senhor a falar aos nossos corações, através da Tua palavra. Que o Senhor fale, meu Pai, nesta noite, não aquilo que eu quero ouvir, Senhor, mas aquilo que o Senhor tem para mim. Aquilo que o Senhor tem para mim é muito melhor do que eu mesmo penso ou imagino, Senhor. Fala com o Teu povo, se revela, ó Deus, é o que eu te peço, em o nome de Jesus. E assim você crê, diga amém. Olha o que é que diz aqui na palavra de Deus em Isaías capítulo 30, o versículo 18 diz assim: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Amém, irmãos? Bem-aventurado é aquele que espera no Senhor. Quantos aqui esperam no Senhor? Dêem glória a Deus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Talvez você que está em casa não tenha ninguém para olhar para o lado, porque talvez se encontra sozinho agora. Talvez você esteja sozinha de pessoas, porque a presença de Deus habita aí. Amém? Glória a Deus. Irmãos, iremos citar aqui alguns exemplos de pessoas que receberam a promessa, que receberam a revelação da palavra, que receberam algo enviado pelo Senhor. E por isso que o Senhor nos orienta a esperar nele. Mas a espera, irmão, muitas das vezes não é boa, né? A espera, se nós formos olhar para o nosso dia a dia, a correria, os anos e os meses, às vezes quer nos fazer nos desesperar. Por isso que o Senhor nos orienta a esperar nele, a confiar nele. Porque na Bíblia nós vemos vários exemplos de pessoas que receberam uma promessa, declarando que não seria somente ele, ou não seria somente ela que iria buscar o Senhor, servir ao Senhor, mas sim toda a sua casa. E muitas das vezes ela não está vendo essa promessa se concretizando, e ela quer se entristecer, ela quer se desesperar,
Muitas das vezes a gente está caminhando com Cristo, a gente está buscando, não perde um culto, não perde uma pregação, não perde uma live. E muitas das vezes a gente não está vendo a resposta vindo ali para já. E você já ouviu falar, igreja, que o tempo do Senhor não é o nosso? Você já ouviu falar que lá em Eclesiastes fala que há tempo determinado para todas as coisas? O nosso tempo, irmão, você já ouviu muito que o nosso tempo não é igual ao tempo do Senhor. Se nós formos ver, o nosso pastor pela manhã citou que Abraão era casado com Sara, que antes era Abrão e Sarai, quando receberam a promessa. E quando a vida deles foram transformada, passou de Abrão para Abraão e Sarai para Sara. Então nós vemos ali um casal que era Abraão e Sara, que tinha recebido uma promessa, mas a promessa aos olhos deles demoraram muito, irmãos. Muitas das vezes nós estamos há não sei quantos anos esperando por uma causa na justiça, esperando um filho sair, né, dali da prisão. Estamos esperando uma bênção, estamos esperando uma resposta, estamos esperando um milagre, estamos esperando ali uma porta aberta, estamos esperando ali o tratamento ser concluído. E muitas das vezes a gente vai olhar para o tempo, mas isso não é você que vai prestar atenção, irmão, no olhar no tempo. Às vezes é o próprio inimigo que quer nos colocar ali como tapa no nosso rosto. Olha, tu recebeu a promessa, mas está demorando muito. Olha, tu escreveu, tu fez um plano, tu projetou esse ano de 2025 e agora, amanhã já começa o mês 9, setembro, e aí? Nada aconteceu, nada mudou. E isso, irmãos, é o relógio do ser humano. Isso é o relógio do homem. Que quando mesmo Abraão saindo um pouco ali do caminho da espera, nós podemos ver hoje qual foi o resultado de sair do caminho da espera. Porque o caminho da espera, irmãos, é comparado a um trilho. Quem aqui já andou de metrô, de trem? Quem aqui já andou? Não tem lá o trilho, obreiro? Ó, o trilho é a espera. O trilho é a promessa. Você já se imaginou, irmãos? Você já deve ter visto alguma cena do trem sair do trilho? Quem aqui já viu? Ele pode continuar, irmãos, e chegar ao destino? Hã? Pode? Você que está aí me ouvindo? Não. Então o trilho é a promessa e o trem é você, é eu. Fale para essa pessoa que está ao seu lado, é você. Você é o trem. E nós vimos aqui no finalzinho do versículo 18, diz assim, ó: bem-aventurado todos os que nele esperam. Bem-aventurado é você que continuar sobre os trilhos que é a promessa de Deus. Você não irá experimentar o que Abraão experimentou, tendo Deus prometido que ele seria pai natural. Talvez nós estamos querendo aqui, irmão, gerar não somente filhos de sangue, né? Mas gerar filhos na nossa casa. Quantas pessoas estão aí necessitando, irmãos, conhecer a palavra, conhecer a Jesus. Não conhecer uma igreja apenas, irmãos, mas conhecer o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador das vidas dele. Porque Jesus em breve vai voltar. E Ele quer nos levar para morar no local que Ele preparou para cada um de nós. Amém? Em nome de Jesus, porque Ele declarou que Ele iria subir, mas Ele não iria nos deixar órfãos. Ele iria enviar o Consolador, amém? E hoje o Consolador, igreja, nos consola e nos leva a esperar no Senhor, amém?
em nome de Jesus. Quantas vezes nós também já ouvimos falar, irmãos, que Moisés foi levantado por Deus para conduzir o povo à terra prometida. E não somente Moisés, mas o Moisés era levado, irmão, pelaquela multidão murmuradora, aquela multidão incrédula, aquela multidão que estava saindo do trilho, que eu citei o exemplo aqui, irmãos, estava saindo da espera, saindo ali da permissão do Senhor, através da incredulidade, através da murmuração. Era um povo que tinha um espírito murmurador, irmãos, mesmo vendo Deus ali operando, mesmo vendo Deus ali mostrando os sinais, irmãos, alimentando o povo quando falava que estava precisando de uma coisa, Deus lá enviava. Quando o povo dizia que estava com sede, Deus lá enviava. Tudo Deus enviava, irmãos, porque Deus, ele envia tudo aquilo que nós necessitamos, irmãos. Não é aquilo que nós queremos, não, amém? Então que nós venhamos não deixar com que o tempo nos tire da promessa, amém? Existia-se uma promessa, mas só quem entrou na terra prometida foi aqueles que continuaram na promessa, amém, irmãos? Olha como é simples. Você só irá viver, receber, tomar posse da promessa que Deus fez em sua vida, se você continuar firme, amém? O trem, se ele continuar firme no trilho, ó, ele chega no destino. Agora, se ele sair, ele só chega no destino se ele voltar para o trilho. É ou não é, irmãos? Então, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: volte para o centro da vontade de Deus. Volte a declarar a sua fé. Volte a viver pela fé. Volte a confiar e esperar no Senhor. Amém? Porque, irmãos, é a confiança em Deus que faz a gente caminhar cada dia. É a caminhada com Deus todos os dias que nós, pela fé, nós enxergamos a resposta. Hoje, 31 de agosto, nós vivemos esse mês, irmão, declarando que seria o mês da resposta. Por isso que pela fé, ó, aqui já está todo pedido de gratidão a Deus, pela fé, irmãos. Porque a Bíblia diz que é pela fé que o justo vive. Porque se o justo, se ele viver pelos olhos naturais, ele já não é justo. É simples. Você só se torna justo se você vive de acordo com a palavra, de acordo com o que a Bíblia diz, irmãos. Amém? Aí se você quiser contender, você contende com ela, ó. Porque eu estou falando o que a Bíblia fala. Amém? Porque o justo vive da fé. O justo não vive do que ele vê, irmãos. Porque se nós estamos na carne, a carne vai nos mostrar que o tempo já passou. A carne vai nos mostrar que não valeu a pena esperar. Se ficar na posição, se ficar no trilho, é mesmo que nada. A carne vai nos revelar isso, irmãos. A carne, ela não nos deixa ver o que Deus realmente está fazendo. Amém? Porque quando a gente anda no Espírito, a gente consegue, irmãos, identificar que no momento certo, aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor, Ele vai cumprir. Porque você está cheio de ouvir que Deus é fiel. Amém? Quantas pessoas, irmãos, não erguem a voz e dizem: Deus é fiel. E muitas das vezes é só de lábios. Amém? Porque se você for perguntar, irmãozinho, aí, como é que tá? Tá esperando a promessa ainda? É, irmãos, você sabe, né? O mundo, o pessoal aí, todo mundo também está confiando, mas ainda não chegou. O mundo está desse jeito. Não, irmãos. O Senhor não nos chamou para viver igual ao mundo. Amém? Porque o mundo, a Bíblia diz que já é do maligno, irmãos. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de situações, ó. Se nós formos nos deixar se envolver com a situação que o mundo já anda, irmãos, nós não iremos conseguir viver pela fé. Amém? Vamos agora aqui em Salmos capítulo 37. Essa reflexão, igreja, de Abraão, ela é muito impactante, amém? Vale a pena viver e esperar pelo Senhor. Salmos capítulo 37, o versículo é o 7. Quero que todos
Venham acompanhar, irmãos. Amém? Quem abriu aí, dê um glória a Deus. Salmos capítulo 37, a partir do verso 7, diz assim, ó. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Às vezes, as situações querem nos mostrar assim, irmãos, ó. Depois que eu inventei de ir para a igreja, as coisas só pioraram. Depois que eu inventei de dizer que sou de Deus, as coisas estão por cabeça para baixo. Depois que eu inventei de não perder um culto, misericórdia. Muitas das vezes a gente já pensou isso, irmãos. Muitas das vezes a gente pensa isso, mas não é a gente não. Porque quando a Bíblia relata que o diabo estava rodeando, aí Deus falou para ele, tu vem, estava rodeando, estava olhando a vida do meu servo Jó. Aí ele começou a falar, irmãos, das qualidades de Jó. Ele começou a dizer que Jó era daquele jeito porque Deus o mimava. Mas deixa, tu só tira, que ele fica igual o menino, chorão. É assim que o inimigo pensa, irmãos. Que nós buscamos a Deus só pelo que Ele pode fazer. Às vezes o inimigo pensa que você só está na presença de Deus, que você só está confessando a sua fé, porque você está indo bem. Talvez tem pessoas aqui na live que dizem assim, irmã, estou bem demais, glória a Deus. Hoje é 31, está tudo pago. A minha despensa está cheia, estou devendo ninguém, estou com saúde, minha casa está abençoada. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. E talvez tem outras pessoas que estão aqui, que está tudo o contrário desses que eu citei agora. Mas independente do ter ou não ter, como é que está o seu espírito? Está de um adorador ou está de um murmurador? Porque esperar no Senhor, irmãos, é isso. Esperar no Senhor é estar no trilho para chegar no destino, independente do que surgir no nosso caminho, independente de qualquer situação que apareça, nós devemos ficar firmes no Senhor e deixar com que os nossos lábios declarem palavras de gratidão a Deus. Amém, irmãos? Porque senão assim seria muito bom. Estou buscando a Deus, está indo tudo bem, mas se por acaso surgir algum imprevisto, se por acaso acontecer alguma situação que aos meus olhos não está indo bem, já aqui aparece outra Adriana. Já aqui vai ser uma Adriana murmuradora, uma Adriana que não vai falar mais que devemos esperar no Senhor. Não, irmãos. O que Paulo declarava? Paulo declarava que ele na caminhada com Cristo, ele aprendeu a ter e a não ter. Amém? Só que isso não significa que a caminhada com o Senhor é só perda. Não, irmãos. Porque o que nós estamos almejando não está aqui, e sim está lá. Amém? Porque a nossa casa não é aqui, a nossa casa é lá. Ou você quer viver para sempre aqui, irmãos? O melhor, irmãos, já foi preparado. O que o Senhor quer é que nós venhamos permanecer nele. Seja no caminhar, seja no declarar, seja em orar, em esperar, em acreditar, permaneça nessas qualidades. Amém? Porque eu tenho certeza, irmãos, que a resposta do Senhor vai chegar. Amém? E você vai ver que valeu a pena esperar no Senhor. Diga glória a Deus. Vamos aqui em nome de Jesus.
O Senhor é perfeito, irmão. Quantas vezes nós clamamos ao Senhor e achamos que não está vindo, não está chegando, achamos que está demorando, mas não está demorando, não. Eu vou declarar igual a letra daquele louvor, Ele está caprichando, irmãos. Amém? Porque no nosso pensar, no nosso imaginar, e muitas das vezes até no nosso sonhar, vai vir daquele jeito. Às vezes a gente pensa, irmãos, que a bênção, ela vai chegar até você, porque é um irmão que vai vir, ou é você que vai em uma loja comprar. Não, irmãos, a bênção que você está almejando no Senhor, ela pode ser impossível hoje aos teus olhos, mas eu vou te falar algo, se você crer, é possível a você. Amém? Em nome de Jesus, foi possível, irmãos, para aqueles que estavam firmes. Porque nós vimos que quando a multidão acompanhava Moisés, mesmo todos sendo, irmãos, todos sendo abençoados, todos foram abençoados. Mas só quem conseguiu chegar lá foi aquele que perseverou no Senhor e acreditou em suas promessas. Amém? Porque a resposta ela chega, irmãos. A resposta ela vem. Talvez não sabemos de onde, se é do norte, se é do sul, ou se é do leste, ou se é do oeste. Mas ela vem. Amém? Ela vem. Como o nosso pastor Rodrigo citou pela manhã. O vento, irmãos. Você vê o vento? Quem vê o vento aqui? Ninguém vê o vento. Nós só conseguimos sentir. Assim é a resposta do Senhor para a igreja. Assim é a resposta do Senhor para os bem-aventurados. Assim é a resposta do Senhor para aqueles que permanecem confiando no Senhor. Não sei de onde virá, mas eu sei que vai chegar. Amém? Em nome de Jesus. Quantos estão compreendendo? Dê glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos abrir agora em Êxodo, capítulo 14. Abra aí em Êxodo, capítulo 14. Em nome de Jesus. Posso ler, igreja? Capítulo 14, o versículo é o 13. Olha o que Moisés fala aqui, irmãos. Posso ler? Moisés, porém, disse ao povo: não temas, estás inquieto, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais verei para sempre. Se você continuar no trilho, se você continuar na espera do milagre, assim como essa palavra que Deus usou Moisés para declarar para o povo, que deixasse de estar inquieto, preocupado com o tempo, preocupado de onde virá o socorro, da onde virá o meu milagre. Não, se desprenda, irmãos, de toda inquietação. Se desprenda de toda preocupação. Se desprenda hoje de tudo aquilo que está roubando a sua paz. De tudo aquilo que está fazendo você se desesperar, irmãos, e sair do controle. E achar que Deus não está aí conduzindo esta causa. Que não está no controle dessa situação. Se desprenda de tudo isso e volta a confiar no Senhor. Volta, irmãos, a acreditar em Deus. Volta a sonhar. Volte a permanecer firme na promessa. Porque eu tenho certeza que o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. A promessa vai chegar. Amém? Em nome de Jesus, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esperar no Senhor às vezes, irmãos, nos requer perseverança. E eu vou citar para você 3 palavrinhas. A primeira, permaneça em oração. A segunda, permaneça firme.
E a terceira, continue abundante na espera no Senhor, porque eu tenho certeza que o mais Ele ainda fará em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Levanta tuas mãos para o céu em nome de Jesus. Isso. Você que nesta noite está declarando que vai voltar a esperar no Senhor. Você que nesta noite reconhece que andou saindo do trilho, que andou deixando de acreditar no Senhor por alguma situação, por algum momento. Mas nessa noite eu irei fazer uma oração. E em nome de Jesus, o Senhor, Ele vai cumprir, irmãos, a promessa, porque Ele é fiel. E a palavra dele fala que, por mais que eu continue infiel, Ele permanece fiel à sua palavra. Deus, eu te peço que o Senhor venha perdoar, Pai, os nossos momentos de incredulidade. Perdoa, Senhor, os nossos momentos de fraqueza. Perdoa-nos, ó Deus, que por motivo, ó Pai, de situações, saímos, ó Deus, do trilho chamado promessa. Meu Pai, mas nós voltamos nesta hora e te pedimos, Senhor, recebe o nosso coração. Que o Senhor, meu Deus, venha, Pai, em nosso favor. E venha, ó Deus, batalhar por nós. É o que nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. E assim você crer junto comigo, dê um glória a Deus aí. E diga, Senhor, eu recebo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor com alegria. Mais forte para o nosso Deus. Quem vai esperar no Senhor, diga eu. Você vai esperar? Espera e você verá o milagre acontecer. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Quantos receberam essa promessa, essa palavra? Diga glória a Deus.